Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Reis, falando direto do Rio de Janeiro, aqui na nossa conexão Brasil-Portugal. E hoje eu estou aqui com... Fábio Rodrigues, falando diretamente de Lisboa, vamos nessa. Pessoal, hoje o nosso tema é o seguinte: depois que você começa a ter, talvez, aparentemente, algum sucesso, os meus negócios vão aparecer. Fábio, o que você acha disso? Como é que você vê isso? Olha, Marcelo, eu vejo isso aí de duas formas diferentes. A primeira é que vários dos seus amigos, nossos amigos, querem empreender também, mas ainda não tiveram a coragem de dar aquele passo para sair para empreender. E ao ver que você está empreendendo, está vivendo daquilo ali, pensam que você já está rico, né, com sucesso, e começam a te convidar para empreender junto com eles, com a ideia que eles tiveram. Então te chamam para o almoço, né, era comum, né, Fabão, e aí, pô, vamos almoçar? Pô, cara, tô com uma ideia tal, você não quer tocar? E eu não quero tocar, eu já tenho meu negócio, né? Mas, de certa maneira, é comum. Eu recebi muitos almoços, assim, muitos convites com pessoas compartilhando comigo a ideia que eles tinham. Eu não sei se isso aconteceu com você, Marcelo. Como é que foi a tua experiência com isso? Eu acho que para mim aconteceram duas coisas, né? Uma foi o pessoal trazendo realmente ideias, né? Querendo escutar e ver qual que seria a minha opinião. E por outro lado, muitas vezes as pessoas querendo trazer coisas novas, né? Para que a gente, de alguma forma, incluísse no portfólio, ou até trazer como sociedade mesmo, né, Fábio? E uma coisa que eu sempre tive, eu acho que assim, talvez essa seja uma das habilidades que eu tenho, é a parte de conseguir focar muito naquilo que às vezes eu acho importante, né? Assim, é uma habilidade, ao mesmo tempo não é, né? Porque eu muitas vezes não trabalho muito bem quando a gente está no famoso multitasking, né? Então, assim, eu preciso ter muito claro qual o foco, eu preciso de alguém que esteja ali cuidando daquele negócio para que eu possa estar aberto para outro, mas que eu tenha 100% de confiança que o negócio está funcionando, né? Então, assim, para mim o foco é extremamente importante, né? Até para te ajudar a não sair do trilho. Porque muitas vezes a gente sai do trilho, começa a abrir muitas frentes, daqui a pouco você começa a ter o seu tempo muito particionado e você começa a não dar atenção às coisas que efetivamente vão trazem, né, o dia a dia, o faturamento, o resultado, né? Por outro lado, às vezes tem oportunidades que são boas, né? E talvez quando você também tenha talvez esse foco muito exacerbado que nem eu faço, pode ser que algumas oportunidades passem, mas aí faz parte do risco. Faz parte do risco. Um outro aspecto dessa questão de outros negócios aparecerem, quando a gente começa a empreender e finalmente entrou nesse mundo, deixou de ser executivo, está vivendo naquela agenda de empreendedorismo, você começa a ficar ligado também, você começa a ficar com a antena mais esperta para novos negócios, para novas oportunidades. Eu estou falando já depois que você está 1 ano, 2 anos ali, que sua empresa começou a funcionar, você começa a ver outros negócios. Eu mesmo sou classificado hoje como empreendedor serial, porque eu acabei abrindo 4 empresas na sequência. 3 delas funcionaram ao mesmo tempo. E eu vou dizer assim, não é uma coisa muito fácil, né? Eu diria nem recomendável, Marcelo, porque você não pode chegar num cliente, abrir aquela jaqueta, né? E falar, tenho 3 cartões de visita aqui, qual você quer? É complicado. Em algum momento você se mistura. Então, quando você quer empreender de forma serial, depois que você já tem vários anos empreendendo, você acaba montando times dedicados para cada empresa, né, gestores? Mas não acontece no começo. No começo você sai atropelando, abrindo um monte de coisa. Ou é uma empresa, ou é um produto, ou é uma ideia nova, e a sua empresa de repente faz 2 coisas diferentes, né? E aí começa a criar uma confusão na cabeça do cliente. Então eu passei muito por isso, até o momento que eu troquei aos 5 eventos para o 5 marketing. Já vi muita gente passar por isso também, Marcelo. E você falou que você conseguiu focar, né, cara? Que foi uma coisa assim maravilhosa. Na verdade eu fiz o contrário, né? Eu comecei a ter muita dificuldade, né? Principalmente por causa do tempo, né? E aí eu falei, preciso ter foco, né? Mas é muito interessante porque é justamente isso que você está falando, né? Quando você tem um serial, né? Ou empreendedorismo serial, ou você tem empresas com muitos produtos e serviços, muitas vezes a pessoa do outro lado não consegue fazer a tradução daquilo que você precisa. Então, teu pitching precisa estar muito bom, né? Qual que é o teu discurso de apresentação? E aí, um tema que a gente pode falar no próximo, né, Fábio, se você achar também interessante, mas é principalmente quando você está naquela transição, né, entre você sair do executivo para ser o empresário. E muitas vezes isso acontece com a gente.
Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa, né, ou uma empresa, né, sobre o empresário, e às vezes aparece uma proposta executiva, ou vice-versa, e aí você fica naquela ali, não, se for para ser funcionário eu também venho, mas você também está oferecendo um produto, né? Ou o contrário, né? Você está oferecendo você está indo lá para, né, para se apresentar como um executivo, né? De repente fala, não, mas eu preciso de um consultor. Você fala, mas eu também faço, né? Então assim, aí você precisa estar muito certo de qual que é a sua linha, a sua cartilha, né? Sabe que eu tinha 2 empresas funcionando ao mesmo tempo, cheguei a ter 3, uma delas chamava Mídia e Cupom. E eu tenho um cliente bem grande que hoje está no meu portfólio, que na época estava no meu portfólio com as 2 empresas, separadamente. Uma empresa de mídia, que chama Mídia e Cupom, e a O5 Marketing Designers as a Service. E eu fui para a reunião com a diretora zona de compras, pessoa de super alto nível lá de C-level da empresa, e estou conversando com ela presencialmente 1h30 sobre a O5 Marketing Designers as a Service. Então estou lá batendo papo, falando, Aí no final, eu entreguei meus 2 cartões de visita, como eu costumava fazer, que é uma confusão danada. A hora que ela olhou, mas você também é o Fábio da Mídia Cupom? Porque eu falava com ela muito por e-mail, né? E por telefone, até WhatsApp e tal. Eu falei, sou o mesmo Fábio, sou o dono das 2 empresas. Eu não acredito, eu tô falando com você, não tô sabendo. Na cabeça dela gerou uma confusão, porque ela falou, agora eu falo o que com você, né? Eu falo sobre A ou falo sobre B? Né? E acontecia também de eu estar numa reunião, os clientes eram mesmos, né? Corporativos. Eu estava numa reunião falando sobre uma empresa e sentia que tinha espaço para outra, eu queria mudar o assunto. Mas, cara, você não pode mudar o assunto, porque parece que você é aquele vendedor de rua que abre a jaqueta cheia de cartão de visita. Não, mas eu tô... Panfleteiro, né? Panfleteiro. Isso tira a sua credibilidade. Mais que você seja CEO das 2, dono das 2, cara, tira a credibilidade. Então, você precisa ter uma forma de falar, que é o storytelling que você contou aqui, que você perguntou. Exatamente. Né? Não, você tem que ter o storytelling, você tem que colocar de uma maneira muito clara, né? Eu acho que é esse que é o grande ponto, né? Então, por exemplo, hoje a gente lida com conteúdo, a gente lida com treinamento, a gente hoje lida com palestras, né? Que são, teoricamente, produtos separados, né? Mas tudo dentro... Mas quando a gente... Exatamente, mas quando a gente fala do storytelling, a gente conta como é que funciona isso, né? Porque a gente já passou por isso também, de ter coisas, né, que não estavam encadeadas, e aí a pessoa do outro lado, ela não consegue te entender o que você faz. E aí, assim, não adianta você falar assim, pô, fui lá e a pessoa não me recebeu, ou o negócio não andou. Muitas vezes ela não entendeu aquilo que você faz, porque o teu discurso é tão abrangente que a pessoa não consegue focar, né? Então, e aí, Fábio, fala um pouquinho do lado de vendas também, né? É importante também esse novo empreendedor, esse executivo que está, né, fazendo o translado aí para ser empresário, é muito importante que ele estude o cliente que ele está indo conversar, que ele saiba o que ele vai falar, né? Ou que ao invés de você chegar, e eu faço muito isso, né? Não sei como é que você faz, mas imagino que seja da mesma forma. Muitas vezes a gente chega lá e deixa o cliente falar para você começar a entender o que ele precisa antes de você começar pela apresentação, né? Porque tem muita gente que chega ansioso para mostrar a apresentação da empresa. O que eu faço, né? E aí, muitas vezes, você perde a oportunidade, porque o cliente, de outras vezes, se você escuta ele primeiro, provavelmente você pode depois direcionar o rumo para o que ele precisa e não para o que você quer oferecer. Porque o que você quer oferecer, muitas vezes, não é o que ele quer. Você não está lá para vender um produto ou um serviço, está lá para entregar uma solução, resolver uma dor que ele tem. Né? Se o seu produto resolver aquela dor, você consegue vender, senão você vai vender uma vez só. Né? Se conseguir vender. Né? Exatamente, você tem que escutar, tem que saber escutar para que você possa dar a melhor solução para esse teu potencial cliente, né? É a grande dica. Então, o resumo é, saiba o que você é, saiba o que você vende e seja legítimo com isso. Não fica tentando levar 3, 4 cartões de visitas ou qualquer ideia louca que aparecer porque o cliente deu um sinal. Você é aquela empresa, é aquela solução, é aquele produto. Escuta o cliente, adapta o seu discurso àquela dor, mas você tem que ser conhecido por um projeto. O Fábio resolve tal problema, o Marcelo resolve tal problema. Se eu tiver essa dor, eu vou ligar para ele. Isso facilita muito. Eu já tive muitos clientes que mudaram de empresa e me ligaram de novo. Fabão, problema de design aqui. Ah, então é comigo.
Então, porque eu tô marcado por aquilo ali, né? Positivamente marcado. É o branding, né? Você precisa, você tem que trabalhar, né? E eu acho que isso aí principalmente para o empresário, para o executivo que se torna empresário, ele tenta arranjar um jeito de abarcar tudo, né? E principalmente quando você vira, digamos assim, a maioria dos executivos, a primeira coisa que eles fazem é se tornar consultor, né? Isso vamos para um outro, para um outro 5 minutos aqui, viu? Tá bom, então a gente vai para o próximo falando sobre isso. Olha, grande sacada, Marcelo. Vamos falar agora sobre o executivo que tenta virar consultor e como fazer. Tchau, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço, pessoal.